Boa noite, gente. A doutora Débora Andrade, doutora Thali, Lari, Galhães, doutor Fábio também aqui, os interessados em Doppler. Dani, se você está falando, está no mudo. Estou vendo sua boca mexendo. Estava aqui, mas eu estava falando dentro de casa também. Vamos começar, então. Falando dentro de casa. Tá Bem, que bom que você está aqui, Wagner, você ter aceitado o convite. Esse é um ponto nevrálgico para a gente, o Doppler de artérias renais. Para quem não conhece o Dr. Wagner Iared, nós somos colegas de residência de radiologia, rodamos em momentos diferentes no Doppler, principalmente no Doppler de artéria renal. A experiência não foi boa, que a gente estava conversando dos dois, mas depois ele até gostou, eu não gostei não. Eu ainda acho que é um ponto meio nevrálgico para mim. E muito experiente em Doppler, mestre em Ciências da Saúde, foi coordenador da Unifesp, hoje coordenador da ultrassonografia do DASA, coordenador da Comissão de Ultrassonografia do Colégio Brasileiro de Radiologia. Wagner, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Adorei ter você aqui e acho assim que, enfim, eu quero amanhã olhar para uma artéria renal e não ter tanta raivinha dela. Fique à vontade para começar a hora que você quiser. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, e pode contar comigo sempre que vocês quiserem alguma coisa, das coisas que eu domino, né? Essa é uma das coisas que realmente eu gosto, eu aprendi a gostar de Doppler renal. Então, assim, eu vejo que muita gente tem esse trauma de Doppler renal, eu tinha também, né? Doppler renal era uma coisa que a gente, como a gente estava falando, né? Para o pessoal que não sabe, a gente é de uma época que os aparelhos eram ruins, a gente sabia muito pouco de Doppler, tinha pouca gente que tinha conhecimento para transmitir para a gente. As pessoas que eram renomadas, né, tinham dificuldades, a gente foi passar com essas pessoas, a gente viu a dificuldade das pessoas que eram os expoentes da área, a gente falou, gente, não, isso aí não é para mim. Aí eu estava contando para a Dani, eu contei, quem me conhece, eu sempre que falo essa aula, eu lembro disso, né, da minha história, minha relação com o Doppler renal. Eu tinha desistido, que nem a Dani, né, porque a gente teve a mesma experiência ruim. Em algum momento eu estava lá na Unifesp e o colega, né, o Fernando Sommo, um vascular brilhante, que eu aprendi muito com ele, deu muito do que eu sei a ele, que fazia esses exames e tinha um ensaio clínico randomizado em que a triagem, né, para indicar ou contraindicar, para indicar os pacientes que iam participar do estudo, colocar o stent na artéria renal, era o Doppler, e ele estava fazendo, e ele saiu. Nessa época eu estava chefiando a coordenadoria lá, e quem que faz quando não tem mais ninguém? Ah, é o Wagner, né, o cara que tá no coordenando, então toca eu aprender a fazer lá. E no começo eu lembro que eu me surpreendi que eu comecei a ver as artérias renais, né? Então, a hora que né, como a gente fala, né, vulgarmente, a hora que a água bate na bunda, né, que a gente, né, se vê naquela situação, ou vai ou racha, a gente vai lá e enfrenta, não, né? Tem a ver com aquelas situações do Sun Tzu, né, da arte da guerra. Você vai e faz porque é para fazer. E depois eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, que era tranquilo. E eu vou tentar trazer aqui a apresentação de forma a desmistificar. Então, deixa eu só começar a apresentação, só para organizar o pensamento. Então, as 7 principais indicações de Doppler renal, né? Então, estenose da artéria renal, né, que é a indicação clássica, em transplantado, que no fim a gente acaba pegando mais, né, quem trabalha em hospitais, quem trabalha com pacientes renais crônicos, acaba pegando muito em transplantado, que é mais fácil de fazer do que em primitivo, né, tem essa vantagem. Aí tem outras, trombose, ou suspeita de trombose da veia renal, síndrome de Nutcracker, é uma coisa que a gente começa a ver, se você pensar no diagnóstico, você vai começar a fazer esse diagnóstico. Fístulas arteriovenosas, pacientes renais crônicos são submetidos a biópsias, acabam fazendo, quem faz rim transplantado vê bastante, de vez em quando vai aparecer um pseudoneurisma, um aneurisma, e neuropatia obstrutiva. Outras indicações existem, né? O Doppler renal já foi estudado de muitas formas. A aula ia ficar muito extensa se eu trouxesse tudo aqui, então a gente vai focar em estenose arterial renal, do rim primitivo, e rim transplantado, passando um pouquinho por essas situações mais comuns que a gente vai falar aqui. Então, quais são as 5 habilidades, estou falando que nem youtuber, né? Quais são as 7 principais indicações, as 5 habilidades necessárias para você saber fazer ultrassom de Doppler de artérias renais? Então, primeiro, ser capaz de fazer ultrassom modo B dos rins e vias urinárias.
Não é porque você vai fazer a parte de Doppler que o rim vai deixar de ter esse cálculo, hidronefrose, cisto, tumor. Então, o rim é um órgão que está lá e vai sofrer, como qualquer outro órgão, você tem que saber reconhecer as doenças renais. Então, existem vasculares que querem se habilitar nessa área, precisa estudar o rim, precisa estudar a ultrassom de rim, né, a imagem renal, as doenças do rim. Segundo, tem que conhecer um mínimo, né? Tem que ter um mínimo de conhecimento de anatomia vascular do abdômen. Não é grande coisa, não é rocket science, mas tem que saber o mínimo de anatomia vascular do abdômen. Uma coisa que quem é meu residente, eu vi que tem alguns aqui, né? Sabem que eu bato muito nesse martelo, é uma coisa que a gente tem que estar muito familiarizado com isso. Tem que ter familiaridade com os princípios físicos do Doppler, tem que saber a botonologia, tem que conhecer os recursos do equipamento. O Doppler é o tempo todo, quem faz Doppler sabe, o tempo todo mexendo em ganho, mexendo em PRF, mexendo em linha de base, filtro de parede. Então, esses parâmetros, correção do ângulo. Então, Doppler é o tempo todo mexendo nesses parâmetros. Então, você tem que estar à vontade com o Doppler, com os parâmetros. Depois, reconhecer os parâmetros da normalidade, né? Estudar o que é normal da gente ver, dos rins, das artérias renais, das artérias intrarrenais, da aorta, e os padrões e critérios diagnósticos das doenças, das condições que a gente vai encontrar, as condições patológicas que a gente vai encontrar. Basicamente, é isso que a gente precisa para fazer Doppler de artérias renais. Então, eu parti do princípio que todo mundo tem uma boa noção de Doppler, tem um bom conhecimento de ultrassom de rim, todos são ou radiologistas ou ultrassonografistas, já fazem ultrassom de rim. Então, o que a gente tem que saber de anatomia vascular? Primeiro que o primeiro ramo que a gente vai ver aqui na aorta abdominal, né, é o tronco celíaco. Então, o primeiro ramo que a gente consegue ver bem aqui no ultrassom é o tronco celíaco. Ele é uma vaso ímpar que sai aqui na frente, né, e vai dar aqueles ramos, né, hepática comum, esplênica, gástrica esquerda. A gente não vai precisar ver os ramos. A gente vai ver que logo abaixo sai um outro ramo ímpar, que é a artéria mesentérica superior. E aí tem os vasos pares, né? Logo abaixo, aqui 1 centímetrozinho abaixo da artéria mesentérica superior, vão sair as artérias renais. É aí que a gente vai procurar as artérias renais. Se você ver uma imagem como essa, deixa eu ver se tem a outra aqui. Uma imagem como essa, isso aqui a gente pegou essa semana. Eu tinha muita imagem antiga essa semana, caso de um paciente da Raquel, residente nossa. A gente vê o tronco celíaco, vê a artéria mesentérica superior, vê o fluxo passando livre aqui dentro da aorta. A gente vê uma bolinha aqui que é a veia renal esquerda, aqui passando entre a aorta e a artéria mesentérica superior. Então, essa anatomia você tem que estar à vontade. Olha aqui de novo. E não muda, é isso aqui que a gente tem que ver. Então, você está seguindo a aorta, apareceu um raminho, que é esse aqui. Tronco celíaco. Embaixo, artéria mesentérica superior. Se você viu isso, você vai girar o transdutor e você vai ver as artérias renais. Né? Idealmente, elas vão aparecer assim. Na prática, a gente sabe que não é tão fácil, mas elas estão lá. Né? Se o rim está lá, né? Se o rim está funcionando, tem artéria renal e ela vai estar lá. Né? Às vezes tem muito gás, você não vai conseguir ver nem esses vasos, né? Então, você tem que fazer uma compressão gradual, tem que ter um pouco de paciência, deixar o paciente soltar o ar e ir apertando devagarzinho, até você conseguir ver essa imagem. Se não conseguiu, tem outras técnicas para você abordar as artérias renais. Então, quando você vê essa imagem, você fica bem tranquilo. Então, o que a gente está vendo aqui nessa imagem? Isso aqui está bem claro. Aqui atrás, vocês estão vendo o meu mouse está aparecendo? Deixa eu ver se eu tenho um laser pointer aqui. Ó. Aqui. Acho que agora dá para ver, né? A aorta. Atrás da aorta aqui está uma vértebra lombar. Aqui está a artéria renal direita, está mapeando em azul, porque ela está se afastando aqui do transdutor. Está vendo o mapa de cores aqui? Aqui a artéria renal esquerda. Na frente da aorta, bem fininho, um filetinho aqui, a veia renal esquerda. Tá bem apertadinha aqui, ó, pensamos em nutcracker. É que ela não tá dilatada aqui, então não deve ser nutcracker. Então, tem aqui um fiozinho da veia renal esquerda entrando aqui na veia cava. Essa artéria aqui, bem em cima da aorta e acima da veia renal esquerda, é a artéria mesentérica superior, é essa daqui. Isso aqui deve ser a artéria esplênica, né? Ramo do tronco celíaco, que está aqui aparecendo, né? Com a cor bem forte. Isso aqui é uma liase, né? Que tem velocidades bem altas. Falando em aliasing, a gente tem que saber ajustar a escala de velocidade. Então, aquilo que eu falo dos parâmetros de Doppler, né? Você colocou uma velocidade muito baixa para ter certeza que você vai pegar qualquer fluxo, forma muito aliasing, né? Ou aliasing, é difícil falar essa palavra certo, né? Mas vamos falar aliasing, que é o que todo mundo fala aqui. Então, se você aumentar a escala de velocidades de 7 foi para 28, some aquele aliasing, a gente consegue ver, né? Se tiver alguma estenose, alguma coisa aumentando a velocidade, você vai ver o aliasing patológico, aquele que vai orientar você a fazer o exame. Então, ajustar o TRF, escala de velocidade. Outra coisa importante, corrigir o ângulo Doppler, né?
O ângulo Doppler, né, tem que ser o vaso tem que estar o mais em pé possível, 60 graus ou menos, de preferência menos que 60. Tem um conceito, né, que as pessoas fixam o ângulo em 60 graus e não entendem o conceito. Então, eu gravei até vídeo no YouTube, falando sobre isso, então, de tanto que a gente repete isso. Então, se alguém tiver dúvida quanto a isso, vamos lá, senão a gente não vai falar nada. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olha aqui o ângulo está a 60 graus e está no trajeto do vaso. Aqui o vaso está bem perpendicular ao feixe de ultrassom, tá vendo? O feixe de ultrassom está aqui, o trajeto do vaso está aqui, quase 90 graus, né? Isso aqui vai dar um resultado absurdo. Aqui não, aqui você tem a aorta, você tem aqui um ângulo de 58 graus e você tem essa linhazinha no trajeto que o sangue está fazendo. Se você fosse uma hemácia, você estaria fazendo esse trajeto. É aqui que você vai colocar aquela linhazinha. Colocou essa linhazinha aqui, veja que a gente colocou a aorta bem longe do horizontal, né? Tem que deixá-la um pouquinho mais em pé, vai inclinando, faz um movimentinho de báscula com a sua mão, aquele movimentinho, né? Vai apertando a parte de baixo para se aproximar da pele, a parte de baixo, aí ela vai ficando mais em pezinha, aí você tem um ângulo entre o feixe de ultrassom e o trajeto do vaso. Colocou esse ângulo, vê que número que deu. Deu 58. 58 é menor do que 60, então ficou ótimo. E a gente tem essa velocidade aqui, está na casa dos 150, uma velocidade alta, era um paciente jovem, eles costumam ter velocidades de fluxo bem altas. E aqui, a artéria renal direita já apareceu. Então, aqui a gente vê a aorta, aqui a coluna de novo, a aorta, a gente focou o fluxo aqui para pegar a artéria renal. Então, a gente aumentou o PRF, deixou a escala de velocidades em 27. Aqui a gente vê a veia cava, a veia renal esquerda entrando aqui na veia cava, né? E aqui a gente vê a artéria renal direita, e olha o rim aqui, ó. Sai da aorta, já está quase entrando no rim. A gente aumentou bem o PRF para tirar o Olieisen, né? Então, limpou o fluxo, tirou os fluxos de menor velocidade. Corrigiu o ângulo, né? Quando você pega esse vaso, só lembrando, né, a artéria renal direita, ela sai mais ou menos aqui às 10 horas, né, se você pegar esse corte da aorta, né, e criar um reloginho aqui, às 10 horas ela sai, ela faz um trajeto anterior e depois ela vira posterior, vai passar por trás da veia cava inferior. Nesse ponto ela está descendo, fica ótimo para a gente corrigir o ângulo. A gente dá uma basculada para ela ficar mais em pezinha, para você conseguir corrigir o ângulo. Aqui a gente conseguiu um ângulo de 45 graus. Se a gente pegou aqui uma velocidade, né, de 122, depois a gente vai ver os parâmetros da normalidade, os parâmetros, os critérios de estenose. Então, é aqui que a gente pegou. Outra anatomia que a gente tem que saber das artérias intrarrenais. Então, a gente pegou a aorta, pegou a artéria renal direita e a renal esquerda. O que a gente vai ter que saber? As artérias intrarrenais. Então, a artéria renal ela vai chegando perto do rim, aqui próximo ao hilo, ela vai emitir ramos, vai se segmentar. Segmentar em artérias segmentares, tá bom? Vai dar esses segmentos. Então, na altura aqui do hilo, onde você está vendo o seio renal, aquela gordura do seio renal branquinha, esses vasos que estão nessa altura, essas são as artérias segmentares. Para fazer avaliação de estenose arterial renal, são esses vasos que interessam para a gente, tá? As artérias segmentares. Quando a gente vai fazer rim transplantado, quando o problema parenquimatoso renal, a gente também tem que ver as artérias interlobares. Então, o que acontece? Quais são as artérias interlobares? Então, o lobo renal é a pirâmide e aquele parênquima em volta dele. Interlobares são essas artérias que ficam entre as pirâmides, entre os lobos renais. Então, você não vê mais o seio renal, você está vendo o parênquima renal. Então, aqui toda essa parte onde está escuro, onde tem o parênquima hipoecóico aqui, você está vendo essas artérias que seguem um trajeto mais ou menos perpendicular aqui à cápsula renal, tá vendo? As segmentares e as interlobares, isso é uma dica para corrigir o ângulo, né? Elas são mais ou menos perpendiculares à cápsula renal. E aí tem as artérias interlobares, então. Na base das pirâmides, elas vão se arquear, vão ser as artérias arqueadas. A partir das artérias arqueadas, né, que ficam aqui na base das pirâmides, vão ter as artérias interlobulares. Então, os lóbulos pulmonares são aquelas ramificações aqui das pirâmides renais. E o parênquima aqui mais cortical. Então, essas artériazinhas fininhas que a gente vê aqui, subcapsulares, são as artérias interlobulares. O que interessa para a gente para ver estenose arterial renal? As artérias segmentares, essas aqui. O que interessa para a gente para ver se tem uma complicação parenquimatosa no rim transplantado? As artérias interlobares, tá? Essas aqui perto das pirâmides. Mais um caso, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de pegar a artéria dessa forma, deixa eu mostrar aqui, né? Dessa forma aqui. Então, a gente consegue pegar o rim por aqui. Esse é o rim esquerdo, né? O transdutor estava nessa região. Então, você pegou o rim longitudinal, a gente vê a aorta aqui.
a artéria renal está vindo desde a aorta até as artérias segmentares aqui, tá vendo? E a gente vê a veia renal passando por cima da aorta, né? E vai indo em direção à veia cava que está aqui. Para falar que a gente não pega só caso da literatura, a gente pegou uma assim, tá mostrando aqui um caso nosso também, da Raquel, o mesmo paciente, e a gente pegou essa semana, aqui está a aorta, aqui está a artéria renal, tá vendo? Indo em direção à rinha, veia renal aqui passando por cima da aorta. Então, dá para você abordar dessa forma. Se você não conseguiu pegar a artéria renal ali epigástrica, pela via epigástrica, tenta nessa região pelo flanco do paciente. Então, vou voltar lá um pouquinho. Aqui pelo flanco do paciente, tá vendo? Aí você vai ter acesso tanto à artéria renal aqui na origem, no hilo, então você consegue acompanhar praticamente toda ela. As artérias segmentares e as artérias interlobares, dá para ver tudo aqui, por essa abordagem. Então você consegue, pela via epigástrica, você sempre tenta angular um pouquinho o seu transdutor para você conseguir ângulo Doppler. Vou mostrar um pouquinho de ângulo Doppler, né? Então isso aqui é a aorta, a artéria renal direita, aqui tem outra imagem azul aqui, que está fugindo do transdutor, que está passando por cima da artéria renal, a veia renal entrando na veia cava. A artéria renal está aqui, à direita. E a esquerda está vindo para cá, então as duas. Por que eu coloquei isso daqui? Isso aqui é o que a gente vê, eu vou até tirar aqui para a gente fazer uma brincadeira aqui. Então, que essa linhazinha azul? Quando você está vendo o transdutor convexo aqui, você pegou aqui por via epigástrica. Então, eu estou vendo a artéria renal esquerda aqui, o fluxo está fugindo do transdutor, por isso que está mapeado em azul. Aí eu vou colocar o volume de amostra aqui. Aí algumas pessoas inadvertidas veem 60 graus aqui, né? E deixam dessa forma. Não, isso aqui está totalmente errado. Você tem que colocar esse risquinho no trajeto do vaso. O ângulo que a gente fala, o ângulo Doppler, é o ângulo formado entre o trajeto do vaso e o feixe de ultrassom. Esse azulzinho aqui é o trajeto do feixe de ultrassom, que é esse ângulo aqui. Esse ângulo tem que ser o menor possível, né? Se você tiver ângulo zero e você pegou um bom fluxo, é que às vezes o ângulo zero ele bloqueia o fluxo, então às vezes a gente tem que piorar um pouquinho o ângulo. Mas você pegou um ângulo zero, matematicamente você tem o maior sinal Doppler que você puder, né? Então você corrige aqui, vê que número que deu, aqui vai dar 30 graus, por exemplo, aí você vai confiar naquela velocidade. Se você deixar em 60 graus aqui, você vai pegar uma velocidade mais alta do que o vaso tá dando. Se você colocar aqui ângulo zero, ele vai dar uma velocidade mais baixa do que o vaso está dando, tá bem? Então, tem que corrigir o ângulo, tá? É uma fórmula matemática, eu uso o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo θ, para calcular a velocidade. É importantíssimo que os critérios de cenose são baseados em velocidade. Então, os critérios diretos são baseados em velocidade. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Aqui outro, né? Aqui na artéria segmentar. Então, olha como aqueles são, os vasos são mais ou menos perpendiculares. Então, aqui eu estou feixe de ultrassom passando por aqui, né? Então, às vezes ele fica zero, ficou zero, você vai subestimar aquela velocidade de fluxo, né? Então, você vai colocar aqui no sentido, no trajeto do vaso, o seu cursor, né? Você vai indicar para o aparelho qual é o ângulo daquele vaso em relação ao seu feixe de ultrassom e ele vai calcular a velocidade com base nisso. Então, isso é muito importante, tá? Eu insisto nisso porque a gente vê erros crassos, já vi até ação na justiça por causa de erro de correção do ângulo. Aqui é aquele caso, né, mostrando que a gente consegue pegar por via lombar, né, por via lombar, não só pela via epigástrica, que a gente tem acessos bem amplos, depende do biotipo do paciente, lógico. E aqui os padrões normais. Então, uma daquelas habilidades que a gente tem que ter é conhecer os padrões normais. Então, o fluxo na aorta abdominal, então, ela tem um padrão trifásico, normalmente. Se você pegar ela muito perto das artérias renais, da artéria mesentérica, às vezes a diástole fica mais cheia, porque tem um leito distal de baixa resistência, né, que são vísceras, mas ainda assim é uma artéria de condução, está levando o fluxo até o seu pé. Então, ela tem esse padrão trifásico de alta resistência, tipicamente. E a velocidade costuma variar de 60 a 150 centímetros por segundo. Isso é bem variável, tá? Isso é só para a gente ter uma noção. Então, você pega uma horta lá, você vai uma velocidade de 50, ou de 120, 100, é uma velocidade normal que a gente consegue ver. Então, isso aqui você não precisa decorar, é só para você ter uma noção. As artérias renais, elas têm uma velocidade, você vai procurar na literatura, varia entre 60 e 100 centímetros por segundo. Mas, mais uma vez, tem aquela curva de Gauss, tem paciente que tem a velocidade, principalmente quando o paciente é jovem, pacientes com anemia, com hipertensão, eles têm essas velocidades, às vezes, bem altas, acima de 150. Então, se você considerar isoladamente só a velocidade de fluxo aqui na artéria renal, você vai incorrer em erro. Mas, mais ou menos, a gente pega velocidade de 100, 100 e pouquinho aqui na artéria renal direita e esquerda. Aqui, ó, por exemplo, aqui passou de 120.
Aqui está em torno de, também, né? Em torno de 120, essa artéria renal. E aqui as artérias segmentares. As artérias segmentares, elas têm que ter uma velocidade de pelo menos 20%, isso são os critérios do trabalho da doutora Ilka, né? Então, você vai ter uma velocidade de pelo menos 20%. Se era 120, tem que ter mais de 40 centímetros por segundo. Aqui está na faixa dos 50, 60 aqui, né? A velocidade de pico sistólico das artérias segmentares. Tudo bem até aí, gente? Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? A gente vai batendo papo. Se vocês ficar falando online, sozinho, sem ver a plateia, é esquisito. Então, vocês podem me interromper, abrir o áudio e falar comigo, tá bom? E as causas de estenose da artéria renal? Eu esqueci de falar de preparo, né? Isso é legal quando a gente vai fazer doutor de artérias renais, fazer um preparo intestinal. Basicamente, se o paciente fez um bom jejum de 8 horas ou mais, se você deu Luftal para ele, por exemplo, 100 gotas de oral 1 hora antes do exame, geralmente isso é o suficiente. Se não for suficiente, você acha que é importante melhorar o preparo, você pode dar algum tipo de laxante, Dulcolax, por exemplo, 2 comprimidos de oral na noite anterior, reforçar o uso do Luftal, ou da dimeticona, simeticona, e fazer uma dieta pobre, né, pobre em derivados do leite, pobre em fibras que geram gases. Isso tudo pode ajudar, tá? Mas na prática, geralmente pacientes que venham só com um bom jejum, a gente já consegue ver artéria renal na maioria deles. Então, essas são as causas, né? As principais são doença ateromatosa, e lá longe, a displasia fibromuscular em segundo lugar, pois tem as várias outras causas, dissecção, embolia, cortação da aorta, aneurisma de artéria renal, aneurisma da aorta abdominal, às vezes pode incorrer com estenose de artéria renal, arterites, neurofibromatose, radiação. Na prática, a gente vai ver poucas vezes, né, outras causas. 95% das vezes, a gente vai ver que está na doença ateromatose, a grande maioria, e 90%, né, a doença ateromatose, 10% das vezes, displasia fibromuscular. Os outros 5% vão se distribuir nas outras causas, tá? Doença ateromatosa, ela costuma cometer também a aorta, então dificilmente você vai ver uma placa numa artéria renal sem estar no paciente arteriopata mesmo, um paciente que já tem bastante placa na aorta, né? Então, se você vê uma aorta lisinha e você vê um critério que você suspeita de diagnóstico de estenose de artéria renal, sem uma placa aqui, logo na origem dela, né, você desconfia, pode não ser isso, pode ser uma displasia fibromuscular. Então, normalmente, a placa de ateroma ela vai acometer mais na emergência da artéria renal, ali na região epigástrica, ali onde a gente pega. E a displasia fibromuscular, geralmente mulheres jovens, tem aquele aspecto típico de conta de rosário na arteriografia, pega segmentos mais mediais e distais da artéria renal. Então, vamos lá. Critérios de estenose. Então, a gente viu anatomia vascular, a gente viu parâmetros de Doppler, a gente viu os parâmetros normais, agora vamos falar de critérios de estenose. A gente pode dividir os critérios de estenose arterial renal em diretos e indiretos. Os diretos, o mais básico é a velocidade de pico sistólico da artéria renal, ou a velocidade diastólica da artéria renal. Então, se você tem uma velocidade que você esperava ali em torno de 100, 120, você tem, como nesse caso, uma velocidade de 660, 659, você sabe que tem algo errado aqui. Aí você vai comparar com a velocidade da aorta. Então, um paciente jovem, às vezes, que tem um paciente com anemia, que já vem com a velocidade de 190, 200 ali na aorta, você tem que olhar com muito cuidado a velocidade da artéria renal, principalmente se você não tiver placas ateromatosas. Ou, às vezes, a velocidade vai estar baixa aqui porque o paciente tem um baixo débito, o paciente cardiopata com baixo débito, às vezes a velocidade da aorta é de 40, né? Uma velocidade bem baixinha já na aorta. Aí você vai ver na artéria renal uma velocidade de 120, 130, já pode ser problema. 130, 120 é muito pouco. Normalmente eles têm velocidades que passam de 150, 160 aqui. Mas aí você vai ver a relação renal-aorta para esse tipo de paciente. Vamos ver quais são os números aí. Assim, antes disso, os critérios indiretos. Então, critérios diretos, vamos voltar. Velocidade de pico sistólico e velocidade diastólica das artérias renais, direita e esquerda, e a relação entre a velocidade de pico sistólico da artéria renal e a velocidade de pico sistólico da aorta. Critérios indiretos. Então, são avaliações das artérias intrarrenais. Basicamente, as artérias segmentares. A gente vai procurar aquela morfologia Tardus Parvus, que é esse caso aqui, né? Então, aquela morfologia onde o fluxo fica baixinho e ele demora mais tempo, ele tarda para chegar na velocidade de pico sistólico. Então, a aceleração diminui e a velocidade diminui. É uma onda baixa e que demora para chegar na velocidade de pico sistólico. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a aceleração,
em centímetros por segundo, ou metros por segundo, ou metros por segundo ao quadrado, ou centímetros por segundo ao quadrado, e o tempo de aceleração em segundos ou em milissegundos. A gente vai ver esses critérios. E, finalmente, você pode fazer uma relação, aí não é um critério exatamente indireto, entre a velocidade de pico sistólico da artéria renal com a artéria segmentar. Então, a velocidade, lembra que eu falei? A velocidade de pico sistólico na artéria segmentar tem que ser pelo menos 20% da velocidade de pico sistólico na artéria renal. Então, se você tem uma relação renal segmentar maior do que 5, então você tem uma redução importante da velocidade da artéria segmentar e um aumento de velocidade da artéria renal. Então, isso é um critério bastante sensível e específico de estenose arterial renal. Esse é o trabalho da Ilka, da doutora Ilka. Tem um trabalho também que saiu falando da relação da renal interlobar. Então, em vez de você pegar aqui, você pegou aqui. Aí essa velocidade é mais baixinha, a relação aqui é de 7. Então, se passou de 7, esse é o critério de estenose para interlobar, mas ninguém usa. No nosso meio, a gente chega até a renal segmentar, tá? Então, conhecendo os padrões de onda. Os padrões de onda a gente mostrou lá da aorta, né? O da artéria renal é muito parecido com esse aqui, essa aqui são artérias segmentares, a gente vê a veia segmentar aqui, o volume de amostra geralmente pega um vaso indo, o outro vindo, não tem problema, porque um vai ficar acima, o outro vai ficar abaixo da linha de base. É muito fácil você discriminar o fluxo arterial do fluxo venoso e você vê a direção de fluxo. Geralmente no rim, você está pegando ele pelo flanco, o fluxo arterial vai estar se aproximando do transdutor, vai estar acima da linha de base, e o fluxo venoso vai estar se afastando do transdutor, vai estar indo abaixo da linha de base. E o fluxo da artéria renal e da artéria segmentar, ele tem uma morfologia parecida, né? Ele tem essa fase de aceleração rápida, que pode coincidir, como nesse caso, com a velocidade de pico sistólico, ou não, pode ter uma fase de aceleração rápida, ele continua acelerando, mas com menor velocidade, e o pico sistólico fica um pouquinho mais alto. E a velocidade diastólica é diferente de zero. Então, as artérias renais, rim, é um órgão nobre de baixa resistência, ele tem que estar com aquelas arteriolas bem abertas para receber bastante sangue. Então, o coração, mesmo na diástole do cardíaco, o fluxo continua indo para lá. É isso que acontece. O cérebro é assim, o rim é assim. Então, os órgãos nobres têm o fígado, né? Tem a diástole cheia. Então, isso é característico. E aí, nesse caso, quando a gente vai fazer a aceleração, a gente vai ver a inclinação dessa rampinha aqui. A diferença, o que é aceleração? ΔV sobre ΔT. Então, a diferença de velocidade sobre o tempo. Então, você vai pedir a aceleração, que a gente antigamente chamava de índice de aceleração, né? Aceleração, você vai ver a velocidade inicial, antes de terminar essa fase de aceleração rápida, e o finalzinho dessa velocidade, antes dela perder essa fase de aceleração rápida. Nesse caso, essa fase de aceleração rápida acabou antes da velocidade de pico sistólico. Nessa morfologia de onda, que também é normal, né, muito bonitinha, por sinal, a velocidade de pico sistólico coincide com o final da fase de aceleração rápida. Os dois padrões de onda são normais, tá? Então, como é que a gente vai ver a aceleração? Você vai pedir a aceleração, vai posicionar o seu transdutor aqui, deixa eu chamar o laser de novo. Vai posicionar o seu cursor aqui e vai ver até essa região. Uma coisa que ajuda você a aumentar o tempo de varredura, para você deixar um pouquinho mais inclinada essa onda e fica mais fácil de você posicionar o caliper. Aí você consegue ter aceleração. Tem que pedir lá no seu aparelho para ele ver a aceleração. Então, ele vai calcular a variação da velocidade com o tempo. Isso depende de você corrigir com muito cuidado, com muito carinho, o ângulo Doppler, tá? Se você não corrigir o ângulo, ou você não consegue, você não tem confiança naquele ângulo Doppler, não use a aceleração. Use o tempo de aceleração, que esse é inexorável. Independente do seu ângulo, ele vai mexer só nessa parte da escala, não vai mexer no tempo, tá? Então, você usa o tempo de aceleração. Então, os critérios diretos, o que a gente usa? No nosso serviço, a gente usa 180 centímetros por segundo como critério diagnóstico de estenose significativa da artéria renal. Aqui a gente tem uma com mais de 600 centímetros por segundo. Isso é uma estenose com mais de 60%. Esse critério, isoladamente, sem nem comparar com a artéria renal, ele já tem uma sensibilidade de 97% e uma especificidade de 98%. Então, se você conseguiu pegar a artéria renal, conseguiu pegar uma velocidade bem alta, com mais de 180 centímetros por segundo, lógico, no contexto que esse paciente é um arteriopata, se tem uma liase, né, se a velocidade da aorta não vai estar também muito alta. Então, só esse critério isoladamente tem essa sensibilidade e especificidade bem altas. Se a velocidade diastólica passar de 150 centímetros por segundo, que nem nesse caso aqui, que passa de 300, então você sabe que a estenose tem mais de 80%. Então, você está diante de uma estenose importante.
E, finalmente, a relação renal-aorta, então, a velocidade de pico sistólico dessa aorta está aqui em torno de 100 e pouquinho, 120, vamos dizer, e aqui 600. Com certeza passou de 3,5 vezes a velocidade de pico sistólico, né, essa relação entre a artéria renal e a artéria aorta. Passou de 3,5 vezes a velocidade da artéria renal em relação à aorta. Então, mais de 3,5 vezes mais rápido do que a velocidade de fluxo da aorta. Isso é outro critério que tem uma sensibilidade acima de 90% e uma especificidade bem alta também. E os critérios indiretos? Então, aquele terror, puxa vida, tentei, não consegui pegar as artérias renais. Então, o que eu vou fazer? Eu não consegui de jeito nenhum, nem pelo flanco, nem por ali, eu vou me contentar com os critérios indiretos. Tá? Então, eu vou lá no flanco do paciente, vou pegar as artérias segmentares e vou tentar usar os critérios indiretos. O paciente já voltou, fez outro preparo, está cheio de gases, não é raro esse tipo de paciente. Eu diria que 80% das vezes você vai ter facilidade de pegar as artérias renais de algum jeito, mas vai ter aqueles 20%, metade deles você vai sofrer para pegar, mas vai pegar, e vai ter aqueles que você não vai conseguir pegar. Pronto, tudo bem, não tem problema. Vamos usar os critérios indiretos e explicar lá no nosso laudo que a gente não conseguiu acesso à origem das artérias renais devido à interposição gasosa. Às vezes você consegue ali no hilo, né? Mas às vezes você só consegue segmentar mesmo. Então a gente vai confiar nos critérios indiretos. Eles são altamente específicos, tá? Os critérios indiretos, mas eles têm uma sensibilidade baixa, variável, mas na verdade é baixa. Tem pacientes que eles têm estenose da artéria renal, passa de 60% às vezes, mas eles não têm, claro, aquele tardos parvos. Então, você perde um pouquinho o diagnóstico, mas é o que a gente tem algumas vezes. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar a aceleração. O limite inferior de aceleração é 350 centímetros por segundo. Isso depende de você corrigir muito bem o ângulo, tá? Então, você vê, esse caso aqui é um tardos parvos, né? Ele não tem aquela fase de aceleração rápida, ele faz um morrinho aqui, tá vendo? Você não consegue ver uma reta aqui. Então, você daqui até aqui, você tem uma aceleração de 180 centímetros por segundo, 1,8 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração, né? Foi corrigido o ângulo. E o tempo de aceleração é de mais de 100 milissegundos, 187 milissegundos, ou 0,187 segundos. Então, está acima do 0,8, que é o limite da normalidade. Então, ele tem que ser rápido, essa aceleração. Então, a fase de aceleração rápida não deve ultrapassar os 80 milissegundos, ou se o seu aparelho estiver em segundos, 0,08, então um zero depois da vírgula antes do 8, segundos. E aí, é aquela questão do índice de resistência. A diferença entre o índice de resistência do rim acometido para o rim normal, se for maior do que 0,05, seria um critério diagnóstico. Tem gente que ainda usa isso, eu acho terrível, não gosto desse critério, eu evito usar o IR, mas às vezes é um critério que você pode usar. De novo, lembrando de corrigir o ângulo. Então, a diferença de R superior a 0,05. Então, e qual rim que vai estar o IR maior? Qual rim que vai estar o IR menor? Então, aqui a pegadinha. Todo mundo pensa, né, que todas as patologias, né, vão aumentar o índice de resistência. A estenose arterial, isso vale para qualquer artéria, ela vai diminuir o índice de resistência, tá? Então, quando você tem uma estenose arterial periférica, o que acontece com a resistência periférica? Você enche a diástole. Pensa na artéria, né? A artéria femoral, por exemplo, tem uma estenose importante, uma colateral enchendo, ela vai encher a diástole, então a resistência cai, era uma resistência no IR de 1 e caiu. No rim acontece a mesma coisa. Então, você tinha uma velocidade, uma diferença entre a sístole e a diástole grande. Quando você tem estenose importante, com tardos parvos, aquela sístole cai mais rápido do que a diástole. A diástole ela não cai tão rápido, então vai diminuir essa distância. Se diminuir essa distância, o índice de resistência fica menor. Então, uma diferença de R maior do que 0,05, o número absoluto, tá? Entre os rins, então, tem um rim com 0,69 e outro rim com 0,59. Deu 0,1 de diferença. Qual lado que está a estenose? É o IR menor, 59, 0,59, tá? Só que você tem que fazer com muito cuidado todos esses parâmetros, né? Você tem que fazer a média de pelo menos 3 medidas em cada rim. Outra coisa que você pode fazer, se tiver normal, é você, não pensando em IR, né? O IR você vai ter que fazer a média, tem que pegar uma segmentar no terço superior, uma segmentar no terço médio, uma segmentar no terço inferior do rim, fazer a média para ver se tem para avaliar esse IR e comparar com a mesma coisa no outro rim, tá?
O problema também, se a estenose for bilateral, você perde esse parâmetro. Então, a estenose tem que ser unilateral. Se tiver estenose dos dois lados, você perde esse parâmetro. Então, é ruim, na verdade. Se o paciente tiver uma nefropatia parenquimatosa, o paciente com rim diabético, nefropatias tendem a aumentar o índice de resistência, né? Então, é uma coisa que vai tirando um pouquinho esse critério da gente. Por outro lado, saiu um trabalho muito bacana mostrando que quando o IR estava maior do que 0,80, então o IR normal de um rim vai até 0,70, né? Acima de 0,7 você já começa a pensar em problema. Se ele passar de 0,8, esse paciente teria um pior prognóstico para você fazer a revascularização daquele rim. Então, para isso serve o índice de resistência. Então, se você tem um IR alto, né, você faz o IR lá, você coloca isso no seu laudo, pode ajudar o clínico a tomar uma decisão com relação àquele paciente. Aqui, esse é um caso da doutora Larissa Magalhães, né, ela passou para a gente agora, é um caso de uma mulher de 62 anos que doou o rim esquerdo para o filho. Então, ela viu aqui uma velocidade da aorta que não estava muito alta, 58, quase aqui, centímetros por segundo. Ela pegou a artéria renal direita, a paciente não tinha o rim esquerdo, tinha só o rim direito. Ela conseguiu pegar bem esse ângulo aqui, olha, veja, se aproximando do transdutor, então essa parte ascendente, antes dele descer e passar por trás da veia cava, né? Parece que tem uma plaquinha, tem um aliasing aqui mais em destaque. E uma velocidade de 239, quase 240 de pico sistólico, uma velocidade diastólica aqui também, né, mais elevada, aqui perto de 50, 60. Né? Então, esse é um paciente que tem um critério, né, acima de 180, isoladamente isso já faz a gente pensar em estenose arterial renal, né? Pena que essa paciente só tem esse rim, então tem que tomar bastante cuidado com essa paciente. Ela tem um rim vicariante, era mais de 13 centímetros, tem uma ecogenicidade, uma diferenciação parênquimo sinusal adequada, é um rim bonito, na verdade, vicariante, e a artéria segmentar aqui com uma velocidade de 47. Aqui, infelizmente, a gente não tem o dado de aceleração, tempo de aceleração, mas a gente consegue fazer aquela relação renal segmentar. Então, o segmentar está 47, está 5,2 quase, em relação à velocidade de pico sistólico. Então, a gente não tem o taro, mas a gente tem o sinal de parvo aqui. Então, esse é um paciente com critérios, né, que devem fazer a gente pensar em uma estenose arterial renal de mais de 50% ou 60%, e essa paciente tem que prosseguir a investigação, ela vai para angiografia ou para angiotomo. Pessoal, eu vou começar a falar de transplante renal. Dúvidas, comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vou fazer uma pergunta antes de você continuar. Então, a aceleração sempre, né, Wagner? A gente não tem o hábito de fazer aceleração. A aceleração, pelo menos o tempo de aceleração. Pelo menos o tempo de aceleração. Tá? E aquela fase de aceleração esse critério, então, que a gente não fazia. Isso é importantíssimo. Quando você não tem a artéria renal, sobra isso, né? Se você não faz, você fica bem, bem amarrado. Então, tem que fazer. E o IR mesmo, que muita gente usa, olha, vou te falar, não lembro de ter ajudado. Né? Fora esse critério, né? De realmente é um rim sofrido, é um rim que já está, né, com IR acima de 0,80, 85, 90, né? O diástole está lá embaixinho, é um rim muito sofrido, né? Então, isso aí vai adiantar fazer a revascularização desse rim? Geralmente não, quando está nesse ponto, né? Agora, quando você vê a aceleração, né, mais de 100 milissegundos, né, o tempo de aceleração, mais de 120 milissegundos, aquela 180 que a gente viu aquele tardos pardos, isso é altamente específico de estenose arterial renal. Mesmo que você não tenha visto a artéria renal, você sabe que tem uma estenose ali que você não viu, não passou batido, né? Mas aí você vai atrás, geralmente a gente consegue ver, viu? Tem que ter perseverança, tem que saber que a artéria renal está lá, né? Ela está lá e você vai pegar, né? Não pode ir com preconceito contra esse exame, ela está lá. Depois de um tempo fazendo... Cruza os dedos, como a senhora do Bonfim, bora. Uma dica, pega um paciente magrinho, começa com um paciente magrinho, você fez um ultrassom de abdômen, ultrassom de aparelho urinário, viu a aorta lá, que a gente sempre vê a aorta, né? Viu aqueles vasos, né? O tronco celíaco, a artéria mesentérica superior, vira o transdutor 1 centímetro abaixo da mesentérica superior, olha as artérias renais, você vai pegar, você vai, nossa, é fácil mesmo, vai se surpreender, então façam isso, vão treinando. Para que você pegar a confiança, você abre lá, não, abre o código, libera o código de Doppler arterial renal aí para mim, que eu já tô craque, né? Aí, lógico, você vai enfrentar os desafios, mas é só assim que a gente progride, né? E se você não conseguir, na emergência das artérias renais,
não tem jeito, aquele paciente Não, super não. distendido, mas você consegue ver a artéria renal perto do rim, vale? Vale, vale. Só que Vale. às vezes você já passou. Se você pegou um paciente, só voltar lá algumas imagens. Se você pegou um paciente, deixa eu voltar bastante aqui. Eu pus slide para burro aqui, vocês me desculpem. Aqui, ó. Esse caso aqui, né? Esse caso a aorta está aqui, Tá né? linda, Esse caso pois eu é. consigo pegar, né? A aorta está aqui. Eu não estou vendo que eu regulei para diminuir o ganho, né? Para isolar a artéria e a veia aqui, para trazer para vocês verem. Mas você consegue pegar ela aqui na emergência. Às vezes você não consegue bem na emergência, mas você vê um bom pedaço dela aqui antes dela dividir nas segmentares. Você pega ela perto do hilo. Qual o problema? Se for um paciente que já tem uma estenose importante ali próximo à emergência, às vezes você já vai encontrar os parvos aqui, você já vê um fluxo pós-estenótico aqui, né? Na região do hilo. Então, aí você teria parâmetros parecidos com as segmentares. Aí você tem que subir e se contentar com esses parâmetros. Mas você pode colocar no seu laudo a velocidade que você pegou aqui, né? Ok. Tem uma pergunta aqui também, Wagner. Professor Wagner, uma vez visualizadas as artérias renais e detectadas ou não sinais diretos de estenose, qual a sua documentação de parâmetros velocimétricos na rotina? Você descreve velocidades, pico sistólico, diastólico, acelerações, relações. O que você documenta? O que tem que ir no laudo? Tá, no laudo você coloca primeiro que precisa ter a aorta, tá? Tem que fazer a velocidade da aorta. Você tem que fazer a foto da aorta, modo B, faz uma foto da aorta colorido, mostrando, né, como é que está o fluxo nela, e corrige o ângulo da aorta e faz uma velocidade de pico sistólico na aorta. Então, essa documentação tem que ter. Tem que ter essa imagem. Você tem que documentar a artéria renal aqui. Você põe lá a velocidade de pico sistólico dela. Lógico, a gente vai ver diastólica, mas no laudo a gente vai colocar basicamente pico sistólico. E se tiver acima de muito alta diastólica final, lembra? Acima de 150, a gente coloca também. Renal direita, renal esquerda. Isso tem que constar no laudo. E depois eu vou pegar as artérias segmentares, eu vou documentar aqui o fluxo entre as três, pelo menos duas, na verdade. Viu? Às vezes o paciente é muito difícil, eu confesso que às vezes quando eu vejo que não tem nada demais, e o paciente está muito difícil, eu me contento com duas, uma no terço médio superior, uma no médio inferior. Mas na prática, agora que eu estou trabalhando com mais calma, com um pouco mais de tempo, eu estou fazendo as três. Tá? Então, pego uma segmentar no terço superior, uma no médio, uma no inferior, e pega essa velocidade de fluxo, aí você coloca aceleração, corrige o ângulo, tá? Você não está vendo direito o ângulo, lembra que ela é mais ou menos perpendicular à cápsula renal. E corrige o ângulo, tá? O ângulo não pode ter mais do que 60 graus. Porque pode ter 0, pode, 10 pode, 20 pode, não pode ter 68, né? Então, você faz a aceleração, posicionando os calipers aqui, tá vendo? No início e no final da fase de aceleração rápida. Põe mais um caliper para ver a velocidade de pico sistólico e você vai fazer aqueles parâmetros. Quando você já tem bons critérios aqui, por exemplo, está tudo bem, eu faço assim, eu consegui corrigir o ângulo, eu vou colocar as menores acelerações, a menor aceleração observada nas artérias segmentares do rim direito foi de 550 centímetros por segundo ao quadrado, menor aceleração. Então, se eu estou falando que a menor já está normal, eu posso colocar só desse jeito no laudo. Entendi. Agora, se todas estão baixas, onde eu olhei lá, tinha uma velocidade baixa, eu coloco a maior aceleração observada nas artérias segmentares do rim direito, quando está patológico, foi de 200 centímetros por segundo. Né? Quer dizer, estava tudo baixinho, estava tudo ruim. É uma maneira de você colocar isso no laudo. Eu coloco dessa forma. Não consegui corrigir o ângulo, estou inseguro, não consegui, eu vou ver o tempo de aceleração. Eu pego esses dois risquinhos aqui, esses dois cursores aqui, em vez de eu pedir aceleração, peço o tempo de aceleração, para ver em segundos ou em milissegundos, né? E o limite, né, inferior da normalidade é 80 milissegundos. Passou disso, já pode ter, já é um critério indireto de tardos parvos. E lógico, se você conseguiu corrigir o ângulo, se você não conseguiu corrigir o ângulo, você não pode fazer a relação segmentar, renal segmentar. Você tem que corrigir o ângulo para ter a velocidade de pico sistólico aqui correta para você comparar com a artéria renal, tá? É velocidade, então tem que ter ângulo. Velocidade. Velocidade e aceleração, fora o tempo, precisa de correção do ângulo, correção adequada, e o ângulo tem que estar menor do que 60. Menor ou igual, tá? Índice reno-renal tem utilidade, Wagner? De uma renal de um lado para o outro? Eu acho que deve ser aqui, botaram índice reno-renal tem utilidade? Eu nunca usei, Não sei nunca que índice nem reno-renal é sobre esse. isso. Fábio, me fala aí que índice reno-renal é esse.
Aí tem um também que bota aqui, é melhor pegar as artérias renais no hilo ou segmentares para medir critérios indiretos? Assim, teoricamente, se você tem um tardos parvos na artéria segmentar, você vai ter ela em toda ela, né? Você já tem um fluxo pós-estenótico, né? Não importa onde você vai pegar. Pega onde você conseguir, onde estiver mais fácil. Ok. Segmento proximal, segmento distal e ipsilateral, sim, mesma relação da renal segmentar, renal-renal, né? Mas eu não conheço nenhum critério sobre esse parâmetro. Mas, lógico, você pegou uma velocidade de 600 lá na origem, lá você pegou uma velocidade de 80, né? Lógico que tem um parvo ali, mas você pode fazer na segmentar, né? Não precisaria pegar na própria renal. E nem sempre você consegue pegar a artéria renal bonitinha, que nem a gente traz em aula, vocês veem em capítulo de livro. Às vezes a gente fica muito feliz de pegar um centímetrozinho ali perto da aorta e depois a gente corre lá para segmentar, que é o que dá para pegar, né? Fechou. Uma pessoa já perguntando de rim transplantado. Pera aí, Alessandra, vamos entrar agora. Vamos chegar lá. Então, eu Estamos vou correr um chegando. pouquinho. Vou começar a falar de rim transplantado agora. Fiz bastante slide, né, gente? Desculpem. Aqui. Vamos lá. Transplante renal. Então, transplante renal, lembrar que ele é sempre heterotópico, né? A gente tem os rins primitivos lá em cima e a gente vai colocar esse rim lá na pelve, né? Na fossa ilíaca, ou direita ou esquerda. Quando é em criança, às vezes a gente faz a anastomose, é feita, gente. O cirurgião faz a anastomose término-terminal com a ilíaca interna, mas a maioria das vezes, adulto, a gente vai fazer uma anastomose terminolateral com a ilíaca externa. Então, tem anastomose arterial, então, anastomose venosa, também com a veia ilíaca externa, e anastomose ureterna. O rim tem que jogar a urina para dentro da bexiga, geralmente é feito aqui bem em cima da bexiga, né? Então, é feita essa anastomose da parte excretora também, não só vascular. Então, dupla de rim transplantado, em vez da gente ver a aorta, a gente vai ver a ilíaca externa, que tem aquele padrão trifásico, né? É uma artéria de condução, né? Ela vai, a ilíaca externa, né? Vai levar o sangue lá para femoral, poplite, etc. Então, tá aqui a ilíaca externa, com aquele fluxo bonitão, com aquele padrão trifásico. A gente vai ver a artéria do rim, né? A artéria do enxerto. A gente tenta ver a anastomose, geralmente a gente consegue achar. Rim transplantado é bem legal e é mais fácil de fazer do que rim primitivo, porque ele não tem alças na frente, ele não tem o diafragma, né, mexendo o tempo todo. Muitas vezes você não precisa nem pedir para o paciente parar de respirar, às vezes precisa para pegar as interlobares, né, que a gente vai pegar aqui também as interlobares, tá? Então, é um rim fácil de você avaliar. Então, você vai olhar a artéria ilíaca externa, vai documentar, vai corrigir o ângulo, vai ver a velocidade de fluxo. Você vai, a ilíaca externa, então, tem aquela, né, aquela velocidade mais alta, aqui em torno de 100, 120. As artérias intrarrenais também têm aquela sístole espiculada, deixa eu ver se eu peguei aqui, né? Igual as artérias renais mesmo, né, do rim primitivo, né? Que ela faz aceleração rápida, um pico sistólico, diástole cheia. O índice de resistência no rim transplantado varia de 0,55 a 0,70. Isso aqui é um limite, né, de normalidade, a gente tem que ter esse 0,70 na cabeça. E ele tem uma aceleração rápida que nem o rim primitivo, e a diástole cheia, tá? O que a gente tem que olhar no rim transplantado? Primeira coisa, né, as complicações. Coleções pé-enxerto, né? As complicações urológicas, e as complicações vasculares e complicações parenquimatosas. Então, quais são as coleções pé-enxerto, né? Então, basicamente, linfocele, né? Sempre nos POs iniciais vai ter uma coleção líquida, geralmente anecoica, que é a linfocele. Os abscessos, o paciente vai ter uma coleção mais organizada, vai ter sinais flogísticos. O hematoma vai ter uma coleção organizada sem sinais flogísticos no começo, né? Antes de formar a linfocele, mas normalmente tem algum hematoma em volta do enxerto. E o urinoma é uma coleção geralmente bem anecoica, né, que tem a ver com deiscência da anastomose do ureter, né, que vai formar uma coleção que cresce rapidamente. Então, a urina está caindo ali na cavidade, uma coleção geralmente bem anecoica, mas pode ter fibrina. Então, você achar uns debrisinhos numa coleção não quer dizer que é um abscesso, que é um hematoma. Pode ser uma linfocele com um pouquinho de fibrina, um urinoma com um pouquinho de células que tem ali na região da cavidade abdominal. Então, essas são as coleções pé-enxerto.
O que vai dizer para a gente também é a evolução, né? Se começa a crescer rápido, vai pensar em urinoma, se for reabsorvendo com o tempo, é o linfocele. Se tiver sinais flogísticos, o abscesso, no caso, né? E o hematoma, né? Que vai se organizando e vai sendo reabsorvido com o tempo. As complicações vasculares, eu não falei de complicação urológica, acho que eu não tirei as complicações urológicas, né? Tem que lembrar de complicação urológica, tá? Tá, então, rim transplantado também faz cálculo, também faz hidronefrose, também faz refluxo, tá? Então, tem que avaliar o rim como um rim também, como se fosse um rim lá no tópico primitivo, rim transplantado. E as complicações vasculares, né, que geralmente podem ser causas de perda do enxerto, tem que prestar muita atenção. Entre elas, a estenose da artéria renal, que a gente vai ter parâmetros parecidos, mas não idênticos àqueles do rim primitivo. O infarto renal, que geralmente é parcial, uma artériazinha polar que foi ligada. Trombose da artéria renal, que é a causa de perda de enxerto, tem que intervir rapidamente, né? Esse caso, o paciente perde o enxerto. Trombose da veia renal. Fístulas arteriovenosas são complicações comuns nesses pacientes, eles são submetidos a muitas biópsias e, eventualmente, pseudoneurisma. Então, o que a gente vai procurar na estenose da artéria renal? Então, com o Doppler colorido, você pode, às vezes você consegue ver anastomose com uma diferença de diâmetro, nem sempre a gente consegue ver, mas um aliasing, né? Então, você procura anastomose, você vai ver, e a gente acompanhando com um pouquinho de paciência, com critério, aumentando o PRF, usando a cor, você consegue acompanhar a artéria renal até a ilíaca externa, você vai identificar a anastomose, vai ver um aliasing, você vai procurar um aumento de velocidade. Para rim primitivo, lembra quanto que era a velocidade? A gente usava 180, que é mais alta. Então, normalmente, o paciente ele tem lá uma diferença de diâmetro entre a artéria e a ilíaca externa, a velocidade de fluxo que chega ali é diferente. Então, esses pacientes, para você pensar em estenose, a velocidade de pico sistólica tem que passar de 200. E a relação entre a ilíaca externa e a renal não precisa ser 3 vezes. 2 vezes de aumento de velocidade, você já pode pensar em estenose arterial. Tempo de aceleração era 80 milissegundos, para enxerto renal a gente usa 70 milissegundos, mas não faz diferença, vocês vão ver vários critérios diagnósticos, se você quiser manter os 80, em vez de 350, 300, tem gente que usa 300 para artéria renal primitiva também, e 70, esses critérios podem ser variáveis, tá? Mas os trabalhos que a gente viu foram esses, né, de 0,07 segundos ou 70 milissegundos de tempo de aceleração para a artéria segmentar, e a aceleração que teria que ser maior do que 300 centímetros por segundo para estar normal. Se baixou de 300 centímetros por segundo, você tem um sinal indireto, então, de critério indireto de estenose arterial do rim transplantado, estenose de enxerto. Esse é um caso da doutora Larissa, outro caso dela, né, um homem de 22 anos, um jovem, na verdade, que recebeu enxerto de criança, né, então, isso aqui são os rins primitivos, né? Eu também faço isso, eu sempre faço foto dos rins primitivos. Às vezes a gente nem consegue achar os rins, eles ficam bem hiperecogênicos, com perda da diferenciação parênquima sinusal, pequenininhos, né? Com o parênquima bem afilado, formam vários cistinhos, esses rins primitivos. Então, eles estão lá, não estão funcionando. E o paciente tinha esse enxerto grandão ali na fossa ilíaca, um rim transplantado, ele tem um tamanho bom, rim de criança, mas está lá com um tamanho razoável. E o que aconteceu aqui? Então, aqui está a anastomose, parece que tem algum conteúdo aqui, e aqui, corrigindo o ângulo, pegou um ângulo de 60, né, da ilíaca externa, uma velocidade que passou de 600 centímetros por segundo. Obviamente, né, o fluxo turbilhonado, tá vendo? Né, não tem borramento da janela sistólica, ele fica bem turbilhonado, quase passa aqui do limite, né? Você não consegue tirar o aliasing aqui. Então, uma velocidade muito alta aqui na artéria do enxerto. Então, tem, obviamente, uma estenose arterial aqui nesse enxerto, provavelmente ali na anastomose. Paciente muito jovem para ter arteriopatia, mas pode acontecer, tá? E aqui, as artérias segmentaram, mostrando uma velocidade baixinha aqui, né? Então, aquela relação também, que também não achei a aceleração, mas vê que é um tardos parvos, né? Então, a velocidade está bem baixinha aqui, ó. Não passa de 15 centímetros por segundo aqui. Cadê a velocidade? 12 centímetros por segundo de pico sistólico. Como é que chega a 12 centímetros por segundo de pico sistólico se tinha uma velocidade de mais de 600 lá? Porque perdeu energia. Ele tem aquele jato, mas ele perdeu totalmente energia. Então, o fluxo chega fraquinho lá no rim, né? Então, esse é um paciente que, com certeza, tem uma estenose arterial e vai precisar de uma intervenção para preservar esse enxerto. Outro caso da doutora Larissa. Outras complicações comuns de enxerto, né? Infarto, aqui é um infarto em V, que realmente teve um infarto renal, né? Tá vendo aqui, ó? Você vê uma falha de silêncio vascular.
Eu sempre faço essa imagem com o modo Power, sempre que eu posso, né? Agora tem os aparelhos que o Power está cada vez mais difícil de usar, então, mas, por outro lado, o Color está tão sensível que está fazendo às vezes. Mas quando você diminui bem o PRF, pega com cuidado, bem paradinho aquele rim transplantado, você consegue ver toda a árvore vascular aqui, até as interlobulares, aqui perto tá vendo? Perto da cápsula renal, você vê uma área de silêncio vascular aqui, né? Silêncio de fluxo aqui. Isso foi uma artéria polar que foi ligada, com certeza. Então, quando você tira aquele rim, né? Às vezes o cirurgião nem viu que tinha uma artériazinha polar, ou era muito pequenininha, ele esperava que as anastomoses internas fossem, né, ser suficientes, né? Às vezes não ia dar para fazer aquele enxerto, esses vasos às vezes são bem estreitinhos, né? Mas no caso, infartou um pedacinho aqui desse rim, esse aqui é um rim que tem um infarto mais extenso aqui. Então, tem uma oclusão arterial aqui que levou a isquemia ampla de uma área em V ali naquele rim. Às vezes você tem trombose da veia renal, existe trombose de rim primitivo, com dor lombar, imatura, mas existe também, né, na anastomose, aqui nas questões técnicas, que podem levar a trombose de veia renal do rim transplantado. A gente vai ver a ausência de fluxo, então aqui está a artéria, aqui o PRF bem baixinho, vê o aliasing aqui, ainda assim não aparecia fluxo aqui. Coloca o volume de amostra aqui, você não vê fluxo venoso. O que dá dica para a gente? Fala, será que eu estou vendo direito? Coloca o fluxo na artéria. Na hora que aparecer esse padrão a gente chama de to and fro. O fluxo entra aqui no rim pela artéria, não tem para onde sair, a veia está trombosada, ele entra e sai. Entra na sístole e sai na diástole. O fluxo do sangue fica indo e vindo, esse to and fro. Então, é um fluxo associado, então, à trombose da veia renal. Você vê um fluxo desse numa artéria renal, você pensa em trombose da veia renal. Outra complicação de enxerto, lembra que eu falei que esses pacientes são submetidos a várias biópsias, né? Então, faz a biópsia, de repente você pega uma artériazinha interlobar ou uma segmentar lá com a sua agulha, né? Ela rompe, comunica com uma veia, forma uma fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa tem esse padrão, faz aquele barulhinho, né, de chiado, né? É um fluxo de baixíssima resistência, muito turbilhonado, e você pega o fluxo pulsando com essa carinha de artéria de baixa resistência para cima e abaixo da linha de base. Então, fica um fluxo arterial com baixa resistência e fluxo venoso pulsátil aqui na fístula arteriovenosa. E você vê uma imagem mosaico, né? No modo Color. Então, você pegou um rim, viu um mosaico meio esquisito, aquele frêmito das fístulas arteriovenosas, às vezes forma um mosaico de cor em volta também. Aí você coloca, você vê esse padrão, isso aqui não tem dúvida, tá? Esse chiado, barulhinho, esse fluxo que aparece com essas espúpulazinhas verticais, assim, é bem típico de fístula arteriovenosa. Quando você vira uma, você vai reconhecer. É muito fácil. E pseudoneurisma, né? Pseudoneurisma, particularmente em rim transplantado, rins que foram submetidos à cirurgia, que foram submetidos a biópsia, às vezes, né, formam um hematoma. O hematoma não consegue fechar porque ficou um fluxo arterial lá dentro, ele forma um pseudoneurisma. O pseudoneurisma, ele tem um aspecto de lesão cística antes de você ligar a cor, né? Na hora que você liga a cor, você vê aquele padrão em yin yang, o fluxo indo e vindo. E se você colocar o volume de amostra no colo do aneurisma, de novo a gente tem aquele padrão to and fro. O fluxo entra no pseudoneurisma e sai, né? Entra e sai, né? Então, por isso que ele fica com aquele aspecto em yin yang. Ele entra na sístole e sai na diástole. Tem aquele padrão to and fro. Esse é o pseudoneurisma. Rim transplantado não é só complicação vascular, né? Esses pacientes, eles têm rejeição, eles têm necrose tubular aguda, nefrotoxicidade pelos imunossupressores, particularmente a ciclosporina. Então, aqui os rins primitivos, né, que vem transplantado, devia ter colocado na frente essa imagem, né? Então, as alterações do ultrassom são inespecíficas, tá? Então, quem vai fazer o diagnóstico vai ser a época em que surgiu o problema, né, o laboratório, a biópsia, mas a gente sabe, né? Foi nos primeiros dias, né? Um enxerto que ficou muito tempo em necrose fria, esse é um que tem tendência a fazer necrose tubular aguda, muitas vezes ele volta ao normal em poucos dias. A rejeição aguda vai acontecer nas primeiras semanas, nos primeiros meses, dificilmente vai acontecer aguda, mas pode acontecer ao longo dos anos, e a crônica vai acontecer ao longo dos anos. E ao longo dos anos também vai ter a nefrotoxicidade, a ciclosporina. Então, as alterações do ultrassom são inespecíficas, o rim pode aumentar de tamanho nas fases mais agudas, pode reduzir de tamanho, ter aumento da ecogenicidade, como uma nefropatia crônica ao longo do tempo. A gente começa a ver uma proeminência das pirâmides, então o córtex aumenta a ecogenicidade antes das pirâmides renais, e a gente vai ter aumento da resistência vascular. Então, as artérias
As artérias interlobares e arqueadas é que a gente vai ter que olhar aqui. Então, a gente estava olhando, para falar em estenose arterial, a gente estava vendo as segmentares. Quando a gente vai falar de complicação parenquimatosa, a gente tem que ir mais para o parênquima. E às vezes a gente pega o transdutor linear bonitinho ali, a gente coloca ali nesse caso, isso aqui era acho que era no caso da literatura, uma rejeição aguda. Olha aqui, a diástole bem baixinho, isso aqui com certeza vai passar de 0,7, 0,78, 0,80, né? Você vê a distância entre a sístole e a diástole. Então, se você vê uma diástole muito baixinha, e você faz, lógico, o índice de resistência, você vai ver que esse rim é patológico. E no caso do enxerto, nesse caso era uma rejeição aguda. Esse outro aqui, a diástole foi quase zero, que era um paciente lá na primeira semana, então um rim que ficou realmente muito tempo em isquemia fria. Veja que a gente pegou um vaso aqui, olha, perto na altura do parênquima, são as interlobares. Interlobar, lembra, está aqui no trajeto das pirâmides, se ela estiver fazendo uma curvinha aqui, é uma arqueada, então interlobares e arqueadas têm mais ou menos uma é continuação da outra, o mesmo aspecto, né, de onda, de morfologia e de alterações. Então, você pode localizar uma interlobar ou uma arqueada. Eu gosto mais da interlobar, um pouquinho mais calibrosa, mais fácil de pegar. E esses pacientes, lembrar que eles estão tomando imunossupressores, eles têm 3 vezes mais risco de desenvolver neoplasias naquele rim, né? Eles estão tomando, então, eles têm principalmente linfomas, sarcoma de Kaposi, né, por causa dos imunossupressores, e até o carcinoma de células renais é mais prevalente nos pacientes com enxerto nos rins, né, enxertados do que nos rins primitivos.